Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e comigo estão o André Merino e o Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Santos. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado o convite, a oportunidade de estar com pessoas grandes igual vocês. Legal, garoto. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta de nossos episódios sempre é: conte pra gente, conte pra quem está nos ouvindo, quem é Lucas Santos? Já chega com... É tão difícil às vezes a gente falar da gente mesmo, né, Roger? Mas eu falo que eu acho que Lucas Santos é um cara que achou o propósito de vida dele, que era um ex-executivo de um banco árabe aí em São Paulo, capital, e hoje achou o que gosta de fazer, né? Trabalhar com coach, com as palestras, com cursos e também com os projetos sociais, né? Então hoje o Lucas Santos é esse menino aí que lidera uma turminha aí em 10 cidades, com mais de 2.000 voluntários e faz alguns trabalhos, algumas palestras, alguns cursos aí pela Minas Gerais, principalmente pelo Brasil. Não, bacana, Minas Gerais é uma terra sensacional, né? E foi interessante o que você falou, né, de achar o propósito, né? Como que é esse processo de achar o propósito da gente? Né? Você acabou de falar que você passou de executivo no Banco Árabe. Conta como é que foi essa transição, como que o Lucas encontrou o propósito dele? Boa pergunta, Roger. Bom, eu acredito que, primeiro, eu venho de uma família muito carente, né? Muito carente. Meu pai é bicicleteiro, né? Tem uma bicicletaria. Minha mãe era dona de casa, eu tenho 2 irmãs na época e tinha uma sobrinha recém-nascida que também o pai não assumiu. Então a gente lutava muito e vivíamos com um salário mínimo só. Então eu acredito que um dos sonhos do pobre é ser rico um dia, né? Então aí, cara, eu estudei pra caramba até conseguir chegar onde que eu cheguei, mas eu não sabia como eu ia conseguir fazer, o que eu ia fazer quando eu ganhasse dinheiro, né? O que eu ia fazer? Eu acho que assim, todo pobre que quer um dia ganhar muito dinheiro. Aí quando ganha esse dinheiro, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Foi isso que aconteceu comigo. Aí, na verdade, para mim foi mais um pouco espiritual, que quando eu tinha 16 anos, estava na lavoura de vagem, apanhando vagem, Deus, na hora que estava todo mundo lá, né, eufórico, apanhando vagem, aí Deus veio na minha cabeça e falou: Lucas, você não veio aqui só para isso. Eu era péssimo aluno na escola, eu não tinha pretensão nenhuma com a vida, não queria nada com nada, meu negócio era só ir para a escola, dormir e trabalhar na carvoaria ou na lavoura ou de vagem ou de café na parte da tarde. E aí, quando ele falou isso comigo, que veio na cabeça: Lucas, você não veio aqui só para isso. Aí eu falei: uai, então alguma coisa eu tenho que fazer. Foi aí que eu comecei a mudar algumas coisas. E foi que lá, depois de 10 anos, lá em São Paulo, capital, quando eu estava bem, né? Mudou muitas coisas. Aí ele falou comigo de novo, no impeachment da Dilma 2016, ô Roger. Ele chegou e na hora que eu estava lá no Banco Árabe, trabalhando lá, fazendo muitos negócios, eu era trader de investimentos da tesouraria. Ele veio de novo na minha cabeça e falou: você não veio aqui só para isso. Aí que eu falei: pô, agora? E agora, né? Então, se eu era pobre, fui ganhar dinheiro, não estava aqui para isso. Agora que eu estou ganhando dinheiro, também não estou aqui para isso, para que eu estou? Aí eu chutei o balde, quer saber, eu vou para a África, vou pegar o dinheiro que eu ganhei aqui nesse banco, vou para a África. Aí minha mãe falou: não, Lucas, começa por onde você nasceu. Eu falei: mãe, ninguém precisa de ajuda não, precisa? Aí ela falou: Lucas, só começa para você ver. Hoje a gente tem a associação aqui que já tem cadastradas e ajudado mais de 1.000 famílias carentes e Deus colocou na cabeça de expandir esses projetos sociais pelo Brasil também. Então aí que eu acho que eu encontrei meu propósito respondendo a pergunta. Foi mais intervenção divina que teve. Não, legal, isso é bacana também, né? As inspirações também a gente tem que levar em conta, porque quando vem, a gente tem que aproveitar o sinal, né? Mas e na parte de formação, Lucas, como é que foi a sua trajetória de vida e de estudo?
Desde que você era lá o menininho que trabalhava na roça até chegar no executivo? Bom, então, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar na roça, não era para ter um calção e poder ter dinheiro para pagar a locadora para jogar videogame. Né? Essas são as minhas pretensões, na verdade. Eu queria ter dinheiro para jogar videogame, que na nossa época, né, videogame era muito difícil, né? Então tinha as locadoras que a gente pagava a hora para jogar videogame. Então, na verdade, eu queria ter um dinheiro para ter um lazer, né? Foi por isso que eu comecei a trabalhar. E ter um calção também, eu tinha muita vontade de ter um calção até o joelho. E aí, rapaz, eu comecei, depois dessas intervenções, eu comecei a estudar. E aí que eu decidi, cara, eu preciso mudar, preciso ir para outro estado, eu quero conhecer coisas diferentes, não tinha conhecido cidade grande, não conhecia nada. E fui para o Goiás, né, para a cidade de Catalão, lá onde eu fiz minha graduação, engenharia de produção. Fiquei lá por 5 anos, trabalhei em alguns lugares lá, e depois eu fui da minha graduação, passei num concurso de trainee para São Paulo capital e fui para São Paulo capital, onde aí em São Paulo eu fiz minha pós, né, meu MBA em gestão estratégica em coach. E depois que eu larguei São Paulo, nesse intercâmbio de estar indo para Minas Gerais, estar em São Paulo, eu comecei a fazer meu mestrado em Goiás também, na Federal de Goiás. Então eu ficava um pouquinho em São Paulo, um pouco fazendo as formações de coach, PNL e as outras formações que eu tenho. Ia para Minas Gerais tocar os projetos sociais, os inícios dos projetos, e ia para Goiás para fazer meu mestrado. E lá eu terminei meu mestrado em gestão organizacional, lá em Catalão, Goiás. Pô, muito bacana, Lucas. Que legal, cara. Primeiramente, um prazer ter você com a gente aqui. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. E, cara, tem uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você falou que trabalhou em banco, né? E a gente sabe que banco é uma pressão danada, cara. Em todos os setores do banco, né? Não é só o atendimento. O banco é uma pressão. Eu acompanhei muitas pessoas que trabalhavam em banco. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu lembro que na época, né, pode citar o nome porque ele nem existe mais, o Banco Real, ele recrutava muitos universitários. E eu lembro que, cara, eu falava assim, enquanto eu puder ter escolha, eu não quero trabalhar em banco, porque banco é uma pressão que é para poucos, né? Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. E hoje você é uma pessoa que trabalha com o desenvolvimento de outras pessoas. E eu gostaria de perguntar, cara, se essa tua experiência no banco, de trabalhar nesse ambiente de pressão, contribui para você ajudar outras pessoas que também passam pela mesma situação? Primeiramente, muito obrigado, André. Sim, com certeza. Na verdade, fez eu enxergar todos os lados da vida, né? Eu acho que se eu não tivesse essa passagem por banco, eu não teria visto o que é pressão de verdade, né? Ainda mais na tesouraria. Nossa Senhora! Eu lembro, chegou uma época que eu estava com 300% da meta batida e ainda os gestores me chamavam de bosta. Eu falei, caramba, mano, 300% da meta ainda eu sou um bosta ainda. Falei, eita! E eu também, André, é interessante também nessa passagem aí de São Paulo, eu era chamado de caipira, né? Porque conversava muito um mineirês misturado com um goiano, que foi parar em São Paulo. Então eles me chamavam de caipira. Pô, caipira! Então foi muito importante essa passagem. Hoje eu sei passar para as pessoas. Às vezes as pessoas acham que... Eu vejo muito isso em cidade mais pequena, né? Eu trabalho muito em cidade pequena, cidade média, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, um patrão, alguém que é um pouco mais áspero, não, que eles falam, nossa, a pressão que tá grande. Eu falei, meu amigo, você tem que ver o que é pressão. Pressão é trabalhar num banco árabe, numa tesouraria, que aí você vai sentir, você tá com 300% da meta batida, você ainda ser um bosta. É o que ajudou demais. Pô, legal, cara. Eu imagino o quanto realmente isso contribui, porque a experiência nesse trabalho principalmente no trabalho de coach, né? A vivência é muito bacana porque foge um pouco foge da teoria, né? Porque tem muita gente que acha que lê um livro e acha que pode já sair atendendo um monte de gente.
E eu queria emendar nesse tema que a gente começou a falar. Hoje o mercado, cara, não só na questão dos bancos, mas o mercado por si só, ele está muito competitivo. A gente percebe que muitas profissões estão sumindo no mercado, pelo fato da tecnologia sumir, e muitos aplicativos estão encurtando, né, o caminho direto com o cliente, onde muitos intermediários que tínhamos anteriormente estão perdendo espaço, estão perdendo emprego. E a pressão, né, a saúde mental hoje está sendo muito falada. Como é que você, nos seus trabalhos de coach, tem percebido essa questão da saúde mental? Realmente, dentro desse público que você tem contato, eles estão sendo afetados? Está acontecendo mesmo? Problemas com saúde mental? Nossa, André, demais, porque principalmente eu acho que depois da pandemia, muita gente está tendo dificuldade para recomeçar, né? Apesar de muita gente até achado que passou a pandemia completa, mas o problema é que a pandemia está aqui, no psicológico ainda das pessoas, né? E eu vejo que assim, a dificuldade, principalmente trabalhando com coaching, de colocar ações e metas está muito mais difíceis. Porque a pessoa, antes a pessoa quase não pensava em morte, vamos dizer assim, né? Que a jornada dela vai chegar ao fim algum dia. Hoje ela já está pensando mais. Então, hoje tem que ir um pouco mais devagar com as metas, um pouco mais... Porque qualquer demanda forte já está alterando o psicológico da pessoa. A pessoa lembra de um parente que faleceu, Às vezes eu já tive até com alguns clientes meus, falando, não, mas para que eu vou fazer isso tudo se... Olha para você ver, o meu fulano de tal, meu parente estava assim e faleceu de uma hora para outra, né? Então, assim, eles já estão... Eu percebi isso, a pandemia ajudou muito a pessoa a ter reflexão para o fim da vida, né? Para o fim da vida. O que eu estou fazendo até chegar ao fim da vida? Então, para ela ter mais, ela sabe ter um equilíbrio melhor. Isso ajudou a pandemia a pessoa. Mas eu vejo que está muito mais... Eu falo por experiência aqui na associação também que a gente tem, viu? Antes a gente tinha uma psicóloga, hoje nós estamos com as 3 psicólogas com horário lotado, eu não tenho horário nenhum também, então assim, a demanda aqui para nós quadruplicou e a gente está precisando de mais psicólogos aqui e as pessoas estão precisando de muita ajuda agora. Lucas, o mundo tá virando de ponta cabeça, né, cara? Essa pandemia mudou muita gente, mudou a forma da gente pensar, de ver a vida, né? E nós temos que seguir em frente. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por ter aceitado participar com a gente desse podcast aqui. Cara, você falou algo muito interessante no começo, que foi sobre a sua juventude. Você falou que você trabalhava só para conseguir comprar um calção e jogar videogame, né? Alugar fita, ir na locadora e jogar lá mesmo. E aí hoje você é um cara que tem faculdade, tem MBA, tem mestrado, tem tudo. E você ajuda as pessoas a também buscarem uma carreira como a sua, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi o seu coach? Quem fez com que você se espelhasse para chegar onde você chegou? Olha, Cristiano, agradeço demais também o convite. Obrigado novamente. Bom, essa pergunta mexeu comigo agora. Na verdade, eu acho que assim, se eu fosse responder o que eu coloquei na minha cabeça depois que eu tive essa intervenção, eu acho que a gente ouve muito pouco a nossa intuição. Tem até não sei se ele ainda está disponível na Netflix, um documentário que chama Ensaio, que fala do poder da nossa intuição. E fala que nesse documentário, fala que o nosso maior poder, nosso maior coach, né, o mentor, está dentro da própria mente da gente. Que é aí que algumas pessoas dizem que é a conexão com o divino, né, que é Deus, né, alguma coisa assim. Então, eu acho que assim, o meu coach mesmo, na verdade, foi minha intuição. Minha intuição, acho que foi o meu maior coach porque eu ia espelhando naquela voz. Você não veio aqui só para isso, você não veio aqui só para isso, você não veio aqui só para isso. E eu ia seguindo em frente. E eu acredito que, assim, os livros que eu fui colocando, fui lendo, eu até trouxe aqui, eu ando com ele, o livro que me ajudou, você falou, quem foi meu coach? O primeiro foi uma palestra que eu assisti na escola.
foi o 11 Passos para o Sucesso, do Instituto Motivar, Fábio Yaui, que é um livro onde me ajudou bastante. E ali eu fui criando algumas ideias de liderança, ideias de propósito, ideias de metas, ideias. Então foram assim, o meu coach mesmo foram os livros e a intuição que eu fui seguindo aí de Deus, né, que eu coloco. Não sou um cara religioso, não tenho religião específica, eu acho importante dizer isso. Mas o que me seguiu aí foi a vontade de chegar em algum lugar e ouvir a minha intuição. Acho que esse foi o meu maior coach. Legal, é se ouvir, né? A gente vive num mundo tão turbulento, cara, que as pessoas esquecem de se ouvir, né? Esquecem Exatamente. de prestar atenção nos próprios pensamentos. A gente está num momento de sobrevivência e não de viver. Então a gente tem que dar, acho que, um passo para trás, puxar um pouco o freio de mão, para conseguir ouvir realmente a nossa intuição. E a gente sabe a dificuldade que é das pessoas que tentam se despontar, que tentam crescer perante a comunidade. Que muita gente tende a segurar a rédea, né? Fala, peraí, vem aqui, ó, você nunca vai conseguir o que você quer, você nunca vai alcançar isso que você está sonhando, você nunca vai sair daqui, você vai continuar colhendo café, vamos colhendo, a gente pega o dinheiro, guarda, depois compra uma terrinha, vai plantar café também. Eu vi isso muito acontecer já. E você não, você foi para o outro lado. Como que você venceu essas barreiras limitantes que muito provavelmente apareceram na sua frente na hora que você estava trilhando o seu caminho? Show de bola. Bom, eu acho que a história do sapo lá, subiu na árvore lá, eu acho que é uma das máximas aí que a gente tem, né? Que o sapo ia subindo na árvore, para quem está nos ouvindo, o sapo ia subindo na árvore e o povo falando, você não consegue, você é um sapo, você não consegue subir em árvore. E, na verdade, o sapo conseguiu. Como que o sapo conseguiu? É porque ele era surdo, né? Então, ou seja, às vezes a gente tem que fazer isso, às vezes a gente tem que tampar os nossos ouvidos para que os outros falam daquilo que a gente consegue ou não consegue. Que o único que vai saber que consegue ou não consegue é a gente. Então, acho que a gente tem que, às vezes, ser um pouco dessa história aí do sapo, de a gente tampar nossos ouvidos para aquilo que não colabora com nada para a gente. E ouvir, filtrar só aquilo que a gente sabe que pode nos ajudar de alguma forma. Cara, olha como é interessante isso, né? Esse assunto da gente buscar a nossa intuição, as pessoas procurando ajuda, precisando de ajuda. Aí, então, agora eu vou puxar para a nossa formação, né? Eu e o Lucas formamos em coaching, a gente investiu muito tempo, a gente investiu muito dinheiro, a gente investiu muito estudo, muito treinamento, muita conversa, e hoje no mercado a gente encontra aí uma legião de coaches formado em poucas horas, alguns cursos gratuitos, né, de formação em coaching. Online. Online, né? Online. Boa lembrança, é que a gente fez tudo presencial, a gente investiu muito tempo e dinheiro, eu vou repetir isso, não foi barata a nossa formação. Temos certificado daqueles de orgulho mesmo, né? Da gente conseguir colocar. E aí as pessoas começam a atender, né? Como que você enxerga isso, né? E como que fica para as pessoas que precisam de auxílio, de ajuda, chegar no mercado, puxa, por que eu vou investir, pagar uma sessão de coaching um cara que investiu muito e tal, e cobra um valor que é justo, tá? Se eu tenho outro que cobra muito menos, eu vou no outro que é mais barato, né? Como que é para você enfrentar isso? Boa pergunta, Roger. Bom, eu acredito que, na verdade, isso faz mais desafiador ainda para a gente, né? Para a gente que investiu muito tempo, recursos financeiros, estudos também. Você lembra a Bíblia que nós tínhamos lá, né? A Bíblia de estudos que a gente tinha também, estudos também, foram muitas coisas. E mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda não se sentia 100% seguro. Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo devem procurar também onde que a pessoa fez a formação, qual a carga horária, né, que é importante, qual a carga horária dessa formação que a pessoa teve. E também eu acredito, o currículo da pessoa que está te atendendo. Às vezes eu vejo as pessoas, algumas nem têm graduação, né? Às vezes a pessoa tem só o ensino médio
o ensino médio não teve nenhuma vivência ou experiência nem organizacional, nem em algum lugar, já começa a atender em coach. Eu já vi isso também, coaches com ensino médio apenas, já atendendo pessoas com vamos dizer assim, com demandas grandes, com traumas, com problemas que carregam, né, crenças limitantes desde muito tempo. Então, assim, o conselho que eu poderia dar para as pessoas aí é procurar não só o valor financeiro, né, às vezes o custo, né, porque a pessoa tem que pensar nas consequências disso também. Às vezes você paga um valor mais em conta, só que depois os traumas que aquele valor em conta pode te gerar, porque as intervenções que uma pessoa sem preparação pode fazer de forma negativamente na sua vida, pode gerar muito mais traumas que você vai gastar muito mais depois com psicólogo, com médico, com terapeuta, psicoterapeuta para te colocar de volta no lugar que você estava. Acho que é isso, né, Rony? É bem por aí o que eu penso, né? E o gancho que eu coloquei essa questão foi para a gente chegar na produção de uma palestra, né? Como que o Lucas se prepara, como que o Lucas monta as estratégias do que falar, como falar, e como que é o Lucas no palco transmitindo uma mensagem para quem está lá te assistindo, te ouvindo. Boa. Bom, eu acho que assim, a palestra é um momento muito importante a gente saber se conectar com aquele público, né? A maioria das minhas palestras eu tento colocar algo, aquela palestra show que eles falam, né? Aquela palestra que eu chego, já coloco a galera para cima, já faço um exercício de aquecimento, uma coisa que eu prendo a atenção do público o tempo todo. O tempo todo, a pessoa fica presa na palestra. Eu preparo isso como? Eu penso, primeiro, quem que é o público? Para quem que eu vou falar? Né? E segundo, o que eles querem ouvir? Quais são as dores deles? O que eles estão buscando ali, né? Às vezes eu vejo também assim, muito palestrante que a gente fala palestras show, que são essas de levantar, né? Não são palestras mais sérias, mas às vezes o palestrante não estuda o público. Então, eu acho muito importante isso, porque é o estudo do público que vai fazer, essa dinâmica já cabe, essa aqui já não cabe. Esse público aqui eu tenho que fazer uma palestra mais séria. Esse aqui eu já não posso brincar com isso. Por exemplo, eu já não posso fazer brincadeira com pandemia para ir com esse público. Com esse outro eu já posso. Então, assim, eu estudo muito o público antes de fazer a palestra, mas quando eu estou no palco, é a minha realização, é o meu momento, onde eu quero impactar as pessoas, que conforme o Cristiano falou, eu quero trazer um pouco para eles, de um pouco que eu tive também. Eu poderia ser até hoje, né? Que eu tenho amigos daquela época até hoje, há 16 anos atrás, eu tenho amigos ainda que estão lá apanhando café até hoje, né? Estão lá na lavoura, na roça, e eu estou aí com os meus trabalhos também. Então, acho que depende muito disso, do que eu quero trazer isso para as pessoas na palestra. Eu coloco até a questão do herói, a jornada do herói, né? Que você pode sofrer, você tem demandas. O herói não é só alegria, o herói só não vence todos os episódios, né? Ou durante todo o filme. Ele se sente fraco, ele apanha, o mal às vezes está vencendo, mas ele com perseverança, com determinação, ele consegue superar isso e seguir a jornada do herói, que é sempre esses altos e baixos. E a vida é assim, né, Roger? Se não tiver esses altos e baixos, o coração para. Muito legal, Lucas. E eu quero continuar nessa questão da formação, cara, dos profissionais, né? Porque eu falo sempre assim, qualquer pessoa pode querer dar uma palestra, querer dar um treinamento, não tem problema algum, cara. Todo mundo tem direito de fazer. Só que eu acho que tem que ser sincero com o público, né? Por exemplo, a gente comentou aí de pessoas que leem um livro e querem dar um treinamento, dar uma palestra. Eu não vejo problema algum, desde que deixe bem claro para o público, olha, essa palestra, esse treinamento é baseado no livro tal. Sem problema. Só que a gente vê que tem muitas pessoas que têm acesso a uma informação, a um conhecimento, e acha que já pode mexer e mudar a vida das pessoas. E quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, cara, é muito sério, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você tá influenciando algumas pessoas a tomarem decisões que vão mudar a vida delas, né? E depois que mudar a vida delas e esse resultado não for bom,
você não tem a responsabilidade de... Você acaba não tendo a responsabilidade de assumir isso. A pessoa é que vai assumir, né? E quando você falou assim, as pessoas precisam se preparar, as pessoas precisam, né, buscar conhecimento, eu acho extremamente relevante, porque em função dessa necessidade de atender demandas, como você mesmo falou, cara, não são as mesmas que nós temos. Cada um vive uma necessidade diferente, cada um tem um problema diferente. É que nem e aí me desculpe a analogia, né, pobre, mas para ser bem simples com quem tá ouvindo a gente, é que nem um instrutor de academia, cara. Ele vai te dar exercício, só que cada um tem um histórico lá fisiológico que vai suportar mais ou menos exercício. E às vezes aquilo que para você tá gerando uma dor, para outro não, mas é o seu limite, é aquilo que naquele momento você consegue suportar. Isso faz sentido para você, cara? Nossa, exatamente. E eu acho importante disso que você disse, que muitas pessoas às vezes faz, igual o Roger estávamos conversando, faz uma formação às vezes de 2 dias, ainda online, e já começa atendendo, e eles acham que às vezes é pegar o script. O que eu achei o máximo nas formações de coach foi isso. Quando cheguei lá no nível Master, né, quando eu fiz o Master Coach, foi quando o instrutor falou assim, agora você esquece todo o passo a passo que passou, que foi passado, e agora você apenas vai aprender a viver o momento do cliente, do paciente. Eu falei, quê? Como assim? Então, peraí, eu aprendi todo um passo a passo e agora você fala para esquecer? Como assim? Isso no nível Master? Sim, porque no nível básico a gente aprende o passo a passo. E aí a gente descobre isso que você falou, André, que não existe receita pronta, não existe passo a passo para as pessoas. Pode ser que com você eu vou utilizar uma ferramenta de coaching que vai umas 2, 3 sessões. Pode ser que com outro eu nem vou usar essa ferramenta não funciona para outra pessoa. Então é isso que é a máxima, né? É você saber, que é o que ele citou de esquecer esse passo a passo, é você saber sentir o momento e sentir a pessoa. Ou às vezes eu vejo muita gente, eu fiz uma formação em coaching, eu já quero chegar a aplicar essa ferramenta que eu gostei mais dessa, eu quero aplicar isso, eu quero fazer isso. Mas peraí, às vezes a pessoa está precisando só de uma conversa, não é de ferramenta nenhuma. Então é isso que eu achei interessante, é você aprender a sentir a pessoa, sentir a demanda e o problema da pessoa. E sentir a demanda e o problema da pessoa em coach, você não aprende só de forma online, não tem nada contra as formações online, mas que sejam respaldadas, né? Mas assim, tô falando assim, aquelas online de curta duração, essas eu sou contra, né? Online de curta duração. E a pessoa aprende o seguinte, mais importante do que o processo de coaching, do que o próprio coach em si, o processo do coaching em si, é a pessoa que está na sua frente. O que ela está precisando? Qual que é a demanda? E isso a gente aprende com treinamento, colocando em prática, curso, conhecimento, estudo. Isso que a gente aprende, não apenas aplicar uma receita pronta, porque não existe receita pronta em nenhum processo, todos são diferentes, né? Não, excelente, Lucas. E tem um outro lado também, cara, que é o lado do contratante, né? Da empresa que está contratando o profissional. E você falou muito bem na questão de analisar a formação, o currículo, né? E as empresas contratantes precisam avaliar isso bem, porque, como nós falamos, essa pessoa que vai vir na sua empresa, ela vai muitas vezes influenciar as pessoas a tomarem decisões, né? E é engraçado porque eles medem muito a questão por hora, né? E foi engraçado, teve uma passagem que aconteceu comigo, que um contratante me perguntou o meu valor, eu falei, o valor do meu treinamento é X, minha palestra é X, e ele falou, cara, tudo isso por 2 horas? Aí eu falei, olha, não é tudo isso por 2 horas. Esse valor representa 25 anos estudando, me preparando, entendendo como as pessoas funcionam, como as empresas funcionam, o meio corporativo, para que em 2 horas eu consiga te ajudar a resolver seu problema. Vai muito além disso, né? Então, não é simplesmente para focar na hora da pessoa, porque aquela hora ela vai colocar anos de estudo para que em 2 horas, ou 1 hora, ou 4 horas, ou 8 horas, consiga te ajudar a resolver o problema.
né? E essa formação, entender o que o profissional conquistou, o que ele fez, o que ele vivenciou, tem que ser levado em consideração. E aí, como você falou, né, o barato sai caro, né? Exatamente, o barato sai caro depois no final para colocar em ordem a casa de novo, né? Eu penso que assim, até fazendo uma analogia, né? É a mesma coisa se você está trazendo alguém para sua casa. Se você traz alguém que chega, você às vezes contrata a pessoa para te ajudar a arrumar a casa, que é o caso da pessoa quando chama um coach, ou uma empresa quando chama um coach. E essa pessoa chega e vai tentar te ajudar a arrumar a casa e acaba que bagunça mais. Aí você vai gastar mais ainda depois para voltar a casa no lugar. E é a mesma coisa das empresas, né? Então, às vezes, chamam um profissional despreparado, que não tem experiência, que não tem know-how sobre exatamente aquilo que está acontecendo. Aí depois o custo vai ser maior ainda para colocar de volta no lugar, né? Não, e isso faz todo sentido, cara, porque uma vez eu passei por uma situação também que a empresa falou assim, olha, mas eu tenho uma outra pessoa, e falou nome, inclusive, né, cobra metade do que você tá cobrando. Eu falei, tudo bem, então você faz com ela, né? 3 meses depois, me chamou, olha, aquela pessoa não deu certo e piorou a situação, você consegue consertar? Consigo. Pô, você vai cobrar aquele valor? Não, vou cobrar o dobro, porque agora eu vou ter que consertar... deixar na estaca zero e desenvolver as pessoas. Pra você entender que não é só preço, cara. Né? Você tem que entender o que as pessoas vão entregar, né? Então tem que analisar muito bem isso. Sem dúvida, né? Eu conheço gente, cara, que passou por processos de coaching, com coaches não preparados igual vocês. A pessoa mudou completamente, para pior. Então isso é um grande problema. E eu vejo que a concorrência, ela deve ser um impulsionador pra gente, né? Ela deve impulsionar a gente pra gente querer mais, querer crescer. Então, cara, eu não paro de estudar, o André, o Roger, você também, Lucas, a gente tá sempre buscando novos conceitos, né? E aí a gente vê essas pessoas vindo pro mercado de palestras, mercado que a gente atua, cobrando cachês de R$1.000 para falar ali 1 hora, 1h30, 2 horas, e as empresas decidindo por elas, que é o que o André falou, né? E depois a gente tem que ir lá consertar. Então, Lucas, eu quero que você fale um pouquinho sobre as responsabilidades de um coach, de um palestrante, quando vão para uma empresa ou vão tratar de um trauma de uma pessoa, para que essa pessoa não sofra depois ficando pior. Boa pergunta. Bom, eu acho que as responsabilidades da pessoa, do profissional que está atendendo, a primeira ideia é a gente saber o seguinte, qual que é o impacto, né, que eu posso fazer ali, né? Qual que é o impacto? Qual que é o impacto com que eu tenho com a necessidade que eles estão buscando? É fazer essa interação da necessidade com o que eu tenho a oferecer. E eu acho que quando você para de olhar, eu vejo muito coach ou palestrante, às vezes, querendo só despejar o conhecimento que ele tem, ou algo que ele tem. E ele esquece o seguinte, quais são realmente as dores da pessoa, né? Qual que é a necessidade desse público, qual é a necessidade dessa pessoa, porque no final a pessoa tem que sair dali, eu acredito que é o seguinte, poxa, eu acho que chegou a hora é igual deu o start que deu na minha cabeça, eu falei, poxa, cara, peraí, eu não vim aqui nesse mundo só para isso aqui, não vim aqui nesse mundo só para trabalhar na zona rural, para trabalhar na roça. Não foi esse o meu objetivo, que eu acho que Deus não pôs no mundo só para isso. É ótimo, não tem nada contra quem trabalhador rural também não, eu fui também. Mas eu acho que a gente pode mais, estudar mais, fazer mais. E é isso, a responsabilidade, então, é de uma mudança de vida que você está colocando ali. Você tem que pensar nisso, falando, nossa, às vezes eu sempre ouço e sempre falo isso também, pode ser... Naquela palestra que eu vi aquele dia que eu estava lá na escola, pode ser que para a maioria não fez diferença nenhuma, mas para mim mudou minha vida. E é o impacto que você citou. Pode ser que, às vezes, 50% daquele público não vai filtrar tudo que você falou, mas 50% ali é o que vai virar a página e vai fazer a empresa produzir novamente.
vai fazer a empresa ir para outro nível. Então, esse que eu acho que é o impacto. Eu acho que a gente tem que ser um marco. Falar o seguinte, olha, eu vou lá, vou ser um marco nessa empresa, vou ser um marco na vida dessa pessoa, porque é o seguinte, o tempo vai passar de todo jeito, né? O tempo vai passar de todo jeito. Você tem 2 horas ali, ou 1 hora, depende do processo que você esteja fazendo, para estar com aquela pessoa. Então, ali você pensa, é o que eu sempre trabalho. Fala, nossa, o que em 1 hora eu posso tentar despertar a vida das pessoas que estão ali, ou daquela pessoa se for no processo de coaching, né? O que em 1 hora eu posso fazer? Aí eu faço o seguinte, eu sempre estudo o caso da pessoa, às vezes a pessoa traz a demanda, sempre a pessoa vem com a demanda, né? O coach vem com a demanda, ou a empresa vem com a demanda da palestra, alguma coisa seguinte. Nessas coisas, o que eu tenho a gente fala de caixa de ferramenta, né? Eu chego é igual quando o mecânico chega, você chega com a caixinha de ferramenta. Não quer dizer que você tem que chegar, vou usar essa ferramenta, essa. Não. Na hora que você chegar com a caixinha de ferramenta, pronto, tá tudo preparado. Chegando lá, você vai ver qual ferramenta que você vai utilizar. Para transformar, eu não falo ninguém transforma ninguém se ninguém não quiser, mas você pode ajudar a despertar a vida de alguém que está ali. Essa é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é despertar uma vida ou vidas que estão te ouvindo, né? Legal, cara, isso mesmo, parabéns pelo pensamento aí, pelo raciocínio que você trouxe. E assim, trazendo o exemplo da mala de ferramenta que você falou agora, né? Já aconteceu de alguma vez você chegar com a mala de ferramenta e perceber que você não era o mecânico, o eletricista correto e passar para outra pessoa fazer esse trabalho, até sendo verdadeiro com você mesmo? Sim, e aí aconteceu algumas vezes, não falo nem só uma. Eu acho que também é isso que a gente chama de humildade, né, e respeito com as outras áreas, que é muitas coisas que também muito coach não tem, viu? O coach às vezes acha que forma vai resolver tudo, acha que pode, ela acha que às vezes, como o Roger falou, né, uma formação de um final de semana acha que vai resolver problemas de traumas que psicólogos estudaram 5 anos, vai resolver problemas de psicoterapeutas, né, médicos que fizeram o curso de medicina, depois se especializaram com a neurociência e tudo, com a psicoterapia, e o cara acha que vai resolver em poucas sessões, ou em uma sessão. Então, assim, já chegou, por exemplo, pacientes que são atendidos pelo CAPS, não sei como vocês chamam aí, né, que não era minha habilidade. Falou, olha, eu cheguei para o familiar, falei, olha, esse paciente, essa pessoa, ela não está apta no momento, ou também já chegou no momento que o coach é impulsionador, né? Impulsiona a pessoa, coloca a pessoa para cima, mas a pessoa estava tão presa em um trauma que nem coach ia tirar dela. Primeiro ela precisava fazer um processo, ir na psicoterapia, ir no psicólogo primeiro, trabalhar aquela crença dela de forma que não é de uma hora para outra, e se fosse, aí a pessoa já tinha chegado em mim falando o seguinte, nossa, eu fui no outro coach, o coach já não tá com um monte de meta, não tá com um monte de coisa, a pessoa não tá conseguindo nem sair do lugar, que adianta você colocar um monte de meta nela? Primeiro você tem que, peraí, vamos entender, então vamos trabalhar, vamos ver isso. Então já passei muito, eu tenho parcerias com as psicólogas aqui, já passei muito paciente para psicólogo, já passei muito paciente nem para psicólogo, para o médico especialista da área também. E é isso, a gente reconhecer. A gente às vezes fica louco por coaching quando dá certo, mas você pensa, eu realmente tenho a formação, estou preparado para ajudar essa pessoa naquilo que ela precisa? Eu acredito que é isso, né? É muito interessante isso, né? Porque da mesma maneira que você falou, que você ouviu a sua voz, a sua intuição, o coach, quando ele atende, ele tem que fazer com que a pessoa descubra as respostas que tem dentro dela também. Senão é uma mentoria. E tem muita gente que acha que vai num psicólogo, num psiquiatra, num coach, num mentor, e vai sair dali com a receita do bolo que como é que eu vou vencer na vida, né? Então tem que saber essas diferenças e é muito importante a gente incentivar para que as pessoas realmente busquem as respostas que estão ali dentro delas mesmas, né? E bacana isso, dessa sua trajetória, né? Dessa sua evolução. Você, no começo, queria ganhar dinheiro para comprar um calção até o joelho.
Você conseguiu comprar esse calção até o joelho? Um pouquinho. Ótimo, né? E o que o Lucas espera para o futuro, né? De inspirar as pessoas. Quantas pessoas você quer que realmente consigam comprar o calção até o joelho? Boa pergunta, hein? Cara, esses caras são todos bons, né? Só fazem perguntas maravilhosas que deixam a gente sem jeito de responder. Bom, a minha ideia, o meu público, Roger, é isso, é realmente pegar desde aquelas pequenas vontades que as pessoas têm, e por isso que eu acho que eu fui trabalhar na área social também, para mostrar para as pessoas o seguinte: meu amigo, o poder, tudo que você quer, tudo que você desejou, realmente a gente não está numa sociedade que não é tão fácil assim, né, você se desenvolver, mas os poderes estão dentro de você. Eu trabalho muito o herói por causa disso, para mostrando os poderes são internos. Você pode o que você quiser. E aquela ideia, né, cara, eu gosto muito de falar da morte por causa disso. A morte eu acho que é um fim de ciclo, um fim de jornada. Então a gente pensa, cara, se você não... Eu visito muito casas de repouso, né? Casas de repouso, e o que eu mais vejo é os idosos falando: nossa, eu queria ter feito aquilo, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer isso, nossa, eu era um ótimo cantor, mas nunca tentei a carreira para cantar. Então acho que assim, Roger, eu acho que a minha jornada, eu quero até o final da vida aí, quero ficar tentando despertar nas pessoas isso, a comprar os seus calções, a jogar os seus videogames, a fazer o que eles quiserem, desde que sabendo que eles dependem mais deles. Muita gente terceiriza, eu vejo muito isso aumentando ainda, terceirizando a culpa ou a responsabilidade para outras pessoas, e na verdade o poder está dentro de cada um, né? Excelente, cara, excelente. E agora, como estamos chegando no final, né, de que o papo tá muito bom, e a gente tá entrando num ritmo aqui de perguntas e respostas de um assunto fantástico, né? Mas isso mostra aí que, de repente, mais para frente, no futuro, aí a gente pode ter o Lucas de volta aqui para desenvolver essa conversa. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem, a sua frase, o que você quiser aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, apesar que essa sua última resposta aí já foi uma inspiração fantástica aí para as pessoas que querem desenvolver e aprender algo diferente, né? E também deixasse todos os seus contatos. Quem quiser conhecer mais do Lucas, contratar o Lucas para uma sessão de coaching, contratar o Lucas para uma palestra, por favor, fique à vontade e divulgue todos os seus contatos, suas redes sociais. Bom, vou deixar os contatos primeiro. Para entrar em contato comigo, ou mandar mensagem no nosso Instagram, que é Lucas Santos Palestrante, tudo junto, né? Lucas Santos Palestrante. Ou para a nossa empresa, Realize Instituto IDH, ou pelos telefones, né? 011 97707 5141, ou também, como eu estou aqui em Minas no momento, 34 99922 0660, né? E o nosso site também é Lucas Santos Palestrante, www.lucassantosPalestrante.com.br. Esses são os contatos. E sobre a mensagem que eu falo é do mesmo jeito que a minha voz interna, né? O meu Deus falou para mim há 16 anos atrás, né? E é o que eu falo para as pessoas. Você não veio aqui só para isso. Você pode muito mais. É a mesma mensagem que ele falou para mim, é que eu passo para frente, né? Você não veio aqui só para isso. Você pode muito mais. Só depende de você. Essa é a mensagem. A vida vai passar de qualquer maneira, mas eu quero saber o que você quer quando você chegar lá no final da sua jornada aqui, nessa terra, o que você quer se orgulhar, né? O que você quer ter feito. Então não espere mais, a gente fica esperando muito, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso. Não, já faça hoje, já viva hoje, você pode muito mais, você não veio aqui só para isso. Essa é a mensagem, mano. Excelente, cara, é bem por aí mesmo, bacana. Então agradecemos aqui a participação do Lucas Santos no nosso podcast. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para que possamos despertar insights no maior número de pessoas. Convidamos também a seguir o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!